Bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso curso de mudanças climáticas, agora entrando no segundo tópico, agora nós vamos então, o que são as mudanças climáticas, que é um tópico bastante, vamos dizer assim, descritivo, mas muito importante para entender. E esse tópico é formado por 6 itens: história da formação do clima terrestre, forçantes externas e internas, a física do efeito estufa, que nós vamos realmente revisar o que nós já demos na introdução, emissões globais de gases de efeito estufa, emissões setoriais de gases de efeito estufa e os ciclos biogeoquímicos globais. Então vamos começar com o primeiro tópico, história da formação do clima terrestre. Nós sabemos que a Terra tem entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos e nós, humanos, espécie Homo sapiens, existem entre talvez 250 a 300 mil anos. Há um pouco de discussão na comunidade científica se realmente formas anteriores, espécies relacionadas de onde nós descendemos, Homo erectus, que surgiu há alguns milhões de anos atrás, se nós nos tornamos Homo sapiens nessa faixa, 250 a 350 mil anos. E, logicamente, então, é um período tão grande, como que nós podemos realmente saber do clima do passado? Então, nós temos que fazer uma reconstrução do clima do passado. E, ao longo da história, os processos físicos, químicos e biológicos, eles foram deixando marcas, foram deixando vestígios sobre como o clima era no passado distante até o passado recente, em diferentes componentes do planeta, do sistema Terra. E esses registros vão se caracterizando e nós temos que interpretá-los. E eles são normalmente muito multidisciplinares, não tem um registro que é só a física de um certo elemento, tem variações químicas, tem variações isotópicas, tem variações biológicas. Então nós temos que coletar toda essa informação, interpretar e reconstruir o clima do passado. E nós chamamos testemunhos, né? São testemunhos do que existem hoje na Terra do presente, mas que nos deixam interpretar como era o clima do planeta desde a sua formação, através das cicatrizes da atuação dos processos biogeoquímicos. Como surgiu a água na Terra? Vamos dizer assim, há muitas teorias, mas a teoria mais aceita a Terra, ela surge como uma bola incandescente, 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, que vai se resfriando lentamente e, ao se resfriar, vai condensando e a matéria vai ficando sólida. E muitos gases eram liberados nesse processo de resfriamento, gases que estavam junto na constituição original da Terra. E, por exemplo, amônia, hidrogênio, metano e também o vapor d'água. A água evapora quando encontra as camadas mais frias da atmosfera. Já falamos na primeira aula que a atmosfera é um fluido compressível, portanto, na medida que nós nos movimentamos na atmosfera para regiões com menor pressão, subimos, a pressão vai diminuindo, que o peso da atmosfera vai diminuindo e, portanto, a temperatura cai. Todo fluido compressivo, quando a pressão diminui, a temperatura cai. Quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Então a temperatura vai diminuindo conforme se eleva
uma parcela de ar na atmosfera e portanto, formação de gotas de água condensada, líquida, formação de gotas e chuvas também, que durante um longo período de formação da Terra eram chuvas torrenciais. E em algum momento essa água não retornava imediatamente à atmosfera na forma de vapor, permanecia em estado líquido e por gravidade corria e formava os rios, nas depressões, os lagos, os mares e oceanos. Então, essa é a formação de uma hidrosfera primitiva, bastante diferente da constituição atual, da nossa hidrosfera atual. Bom, a primeira pergunta é muito simples. Existiria um estado imutável do clima? Claramente não. Tudo está em transformação permanente. Isso, no universo, não existe absolutamente nada que esteja estável, que não mude mais. Todo o universo está em contínua transformação e, lógico, nós recebemos, por exemplo, hoje, energia do Sol, e qualquer sistema que está sujeito a receber energia, ele está em constante transformação. E o aquecimento global constitui uma ruptura provocada pelo homem de uma possível situação de equilíbrio? Nós vamos ver que não. O aquecimento global de origem antropogênica, como nós já vimos no capítulo 1 deste curso, ele é uma perturbação de um estado que não é, obviamente, de equilíbrio, mas era um período holoceno na história do passado climático do planeta, que era em relativa, não equilíbrio absoluto, mas um estado muito menos variável do que estados anteriores, por exemplo, o Pleistoceno, e estados anteriores a isso, quer dizer, em milhares e centenas de milhares e milhões e dezenas de milhões de anos, é um período relativamente com menores mudanças. É lógico que também nós temos que olhar a Terra como um todo. Nós devemos tratar o sistema Terra na sua totalidade, que chamaríamos ecosfera, que podemos separar a ecosfera como um sistema que responde às variabilidades naturais desses vários componentes, a atmosfera, a criosfera, que é toda água gelada, gelo, neve, a hidrosfera, quer dizer, o mundo da água como um todo, líquida, vapor d'água e gelo, a litosfera, que é da superfície terrestre para baixo, a crosta terrestre e, por fim, não menos importante, a biosfera, que é a faixa desse sistema terrestre onde a vida é encontrada. Relativamente pequeno, a Terra, 6.000 quilômetros de raio, a atmosfera, a maior parte da atmosfera, por exemplo, vamos dizer, 20, 30 quilômetros até a estratosfera, e a vida só existe na baixa troposfera, por exemplo, 15 quilômetros até a superfície e por talvez não muito mais do que 100 metros, 200 metros de profundidade no continente, e nos oceanos, sim, existe vida em toda extensão, profundidade do oceano, inclusive em crateras profundas dentro do oceano. Então nós podemos dizer que a vida existe, por exemplo, vamos dizer, 10 quilômetros para baixo da superfície e 10 quilômetros para cima. 20 quilômetros, muito pouco perto de 6.000, mais de 6.000 quilômetros de raio da Terra, e, portanto, a vida é concentrada numa faixa muito estreita, mas é a parte certamente mais importante de todo o sistema da ecosfera. E por que nós destacamos hoje o fator humano? Porque nós nos tornamos uma espécie que tem uma capacidade de transformação
que nenhuma outra espécie de dezenas e dezenas de milhões de espécies que o planeta já conheceu teve. Muitas espécies vivas transformaram o planeta, mas nós temos uma capacidade de uma transformação numa velocidade sem precedentes. Nós geramos, então, a antroposfera. E estamos na época do antropoceno, né? Saímos do Holoceno, entramos no antropoceno. E são decisões e ações humanas que podem sinalizar a mudança climática no futuro. Vocês já viram isso várias vezes, mas nós não nos cansamos de repetir esse gráfico, porque ele é muito importante. Ele que indica a física, de uma forma sumarizada, principal do que nós estamos tratando nesse curso, as mudanças climáticas antropogênicas, e por que elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo porque nós estamos alterando a concentração dos gases de efeito estufa. Então, quando nós olhamos, e eu não me canso de repetir esse gráfico, e depois na parte 3 desse capítulo nós vamos de novo ter a aula da física do efeito estufa, porque é muito importante, é quase que um conhecimento fundamental que todos vocês têm que ter, sobre a física do efeito estufa. Qualquer pessoa que entenda a física do efeito estufa, imediatamente se aceita isso como um processo físico muito conhecido, muito sólido e que, portanto, é ele que mantém as temperaturas na superfície do planeta no nível que nós conhecemos. Nós temos no efeito estufa atmosférico, nós temos 60% vem do vapor d'água, do efeito do vapor d'água, que é um poderoso gás de efeito estufa, 26% vem do gás carbônico, que também é um gás muito poderoso de efeito estufa, 8% do ozônio e o resto vem do metano, do óxido nitroso e de outros gases. E vamos de novo rever aqui muito brevemente. Então, se nós temos 100% de energia que vem do Sol, vamos dizer assim, é em torno de 340 watts por metro quadrado, em média, o que o planeta, o topo da atmosfera, recebe do Sol, 340 watts por metro quadrado, e nós estamos aqui colocando em percentuais. Isso aqui entra na atmosfera, 25% são refletidos diretamente pela atmosfera, principalmente pelas nuvens, que são brancas e refletem a radiação solar. 50% atravessa e chega na superfície. Desses 50%, vamos dizer assim, de 340, nós estamos falando aqui então, de 170 watts por metro quadrado, chegam, 45% são absorvidos e 5% são refletidos pela superfície. E como nós já conversamos, algumas superfícies têm alto poder de reflexão, por exemplo, neve e gelo, qualquer coisa entre 45% e 60%, 70%, neve fresca reflete até 70%, gelo consolidado 45%, 50%, 60%, oceano reflete muito pouco, 5%, 6%, superfície vegetada reflete, floresta reflete 12%, 11%, 12%, uma área de solo exposto reflete até 20%, 25%. Deserto, por exemplo, reflete 20% a 30%. Bom, então isso aqui, o que fica aqui, que aquece a superfície, lembre-se que boa parte, né, do que vem da atmosfera, do que vem no topo da atmosfera da radiação solar, uma boa parte atravessa. A maior parte dos gases, eles são transparentes à radiação solar, eles não absorvem, apesar que uma parte é absorvida pelos gases e também pelas partículas, gotas de água das nuvens. Aí o que acontece?
desse processo na superfície. 29%, quase 30% é usada dessa energia que chega aqui, dos 45% que são absorvidos na superfície. 29% é usado para evaporar água. Então, a energia usa para evaporar a água sobe e depois condensa nas nuvens, e também para aquecer o ar, o chamado calor latente, evaporação da água, e o calor sensível, que aquece diretamente o ar. E aí nós temos o famoso efeito estufa, quer dizer, em função da temperatura da superfície, um valor até maior do que é recebido aqui, mais que 340 watts por metro quadrado, é irradiado, quer dizer, a temperatura da superfície, em média no planeta, 15 graus, está irradiando, lembre-se pela fórmula de Stefan Boltzmann, emissividade vezes constante de Stefan Boltzmann, multiplicado pela temperatura em Kelvin, a quarta potência. Então você pega a temperatura 15 graus e coloca na fórmula em Kelvin, quer dizer, 15 graus na unidade Kelvin é 288. 288 a quarta potência, multiplicado pela constante de Stefan Boltzmann, mais pela emissividade da Terra, esse número dá maior do que os 340 que chegam aqui. Então, não bate como é que pode isso aqui ser maior do que o que chega? É porque muito volta, e é esse que é o famoso efeito estufa atmosférico. Então, 88% disso aqui é absorvido pelos gases de efeito estufa, o vapor d'água, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, etc., e é irradiado para baixo. Então, de fato, nós temos o que, de forma líquida, a superfície está perdendo de calor, 104 menos 88, portanto, 16% deste valor aqui é o que a Terra perde, e aí sim soma-se com esse valor e com a parte refletida, e nós vamos ter o balanço de energia na superfície. Então, 70% deixa a Terra na forma de radiação infravermelha térmica, está irradiando, está perdendo calor, está resfriando. E 70% então que deixa dessa forma, mais os 25% refletidos, mais os 5% refletidos pela superfície, 25% refletidos pela atmosfera, 5% refletidos pela superfície, 30% mais 70%, 100%. Esse é o balanço do planeta. Então, esse é um fator muito importante. E o que nós temos visto, e já mostramos esse tipo de gráfico nas primeiras aulas, na introdução ao curso, é que alguns desses gases que têm essa propriedade física de reter a radiação infravermelha, eles estão subindo muito nos últimos anos, décadas, no máximo 2 séculos. Então, nós vamos ver aqui isso aqui, a concentração, e aqui nesse lado direito, o que esse gás faz em termos de forçamento radiativo. E vamos lembrar um número, 70% de 340, né? Então nós vamos ter aproximadamente 240 watts por metro quadrado, é o que fica, né, no sistema, na atmosfera e na superfície, quer dizer, é o 340 menos 30% do albedo planetário, do que é refletido. Então, cerca de 240 watts por metro quadrado é o que entra no sistema. Atmosfera, superfície, oceanos. Então, você pode fazer uma continha simples. A temperatura do planeta, olhando do espaço, é aproximadamente 255 graus Kelvin, não, menos 18 graus Celsius. Então,
O balanço de energia, se quiser converter watts por metro quadrado em graus Kelvin, então nós podemos dizer que aproximadamente um grau, 1 watt por metro quadrado mantém aproximadamente 1 grau Kelvin, né? 240 e 242 e outro 255. Então, só para dar uma ideia para vocês, então, quando a gente tem esse forçamento radiativo, né, o que isso significa? Quando era a concentração 280, esse gás mantinha cerca de 26% dessa temperatura do efeito adicional. E agora nós já temos, em cima desse valor, adicionalmente 1,5. Esse gráfico já está muito desatualizado, aqui é 360, nós já estamos com 415 aproximadamente. Então, nós estamos realmente já com quase 2,5 watts. Precisaríamos atualizar esse gráfico. 2,3 watts por metro quadrado com a concentração de CO2. E o metano, que antes manteve-se por muitos séculos, milênio, nessa concentração de 750 partes por bilhão. Lembre-se que o metano é bem menos frequente do que o gás carbônico, que aqui partes por milhão, aqui partes por bilhão, e de repente também no século XX ele já sobe demais, já está em mais de 1.800 partes, e também aqui tem o efeito do forçamento radiativo, já bem menor do que o gás carbônico, mas ainda assim bastante significativo, porque como nós falamos, o metano é um gás que tem o poder radiativo de reter radiação infravermelho cerca de 20, 25 vezes maior do que o gás carbônico. Lembrando que o tempo de residência do gás carbônico, a vida média do gás carbônico na atmosfera é 150 anos e do metano é entre 9 e 10 anos. Então, um gás que quimicamente desaparece mais rápido e a preocupação, logicamente, muito grande com o gás carbônico, que fica muito tempo. Outro gás, o óxido nitroso, também partes por bilhão, bastante equilibrado e também explode aqui, sai de 200, pouco mais de 250 e já está passando de 320. Também é um gás que tem um poder, um forçamento radiativo aí na faixa de 0,15. E por fim, as emissões de sulfato, e aqui nós não estamos colocando o fator radiativo, mas vocês veem que era muito estabilizada essas emissões em milhões de toneladas de sulfato por ano, na faixa aqui de 50, e de repente isso explode, e até a década de 70 e 80 atinge valores muito altos aqui, 4, 5 vezes o que era, e depois os sulfatos fazem muito mal para a saúde, e aí os países todos começaram a reduzir as emissões, então estamos vendo aqui uma redução das emissões. Vamos então conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Primeiro, um ciclo. Um ciclo pode ser definido como uma única execução completa de uma sequência de eventos ou fenômenos que se repetem após intervalos de tempo regulares. O período corresponde ao tempo necessário para um ciclo completar. Por exemplo, os ciclos podem ser assumidos então como uma sequência de eventos que se repetem periodicamente e recorrentemente. Um exemplo aqui que nós colocamos aqui muito rapidamente é um pêndulo de um relógio, né? Hoje a gente já não tem muitos relógios antigos com pêndulo, mas vocês todos sabem o que é. Então, o pêndulo começa... o período desse ciclo do pêndulo é 2 segundos, ele começa do lado esquerdo, por exemplo, ele leva 1 segundo para ir até a extremidade máxima do lado direito, depois 1 segundo para voltar para a extremidade máxima do lado esquerdo. Então, um período desse ciclo do pêndulo tem um período de 2 segundos.
Os ciclos são causados geralmente por uma força de restauração. No caso do pêndulo, é a gravidade. Você tira o pêndulo do centro do relógio e, portanto, a gravidade exerce uma força que faz com que ele volte, só que ele não para no ponto de equilíbrio, ele passa, aí ele vai até o ponto máximo, aí a gravidade de novo começa a agir e faz ele voltar. Então, um ciclo é sempre um modo de equilíbrio que tem uma força de restauração. No passado muito remoto da Terra, quando nós estamos falando de bilhões de anos, a energia interna que vinha do magma era a principal fonte de energia para todos os processos que aconteciam. Mas, logicamente, depois que o planeta se equilibrou, esfriou bastante, isolou bastante a parte interna do nosso planeta e poucas vezes essa energia interna, que existe em imensa quantidade no núcleo da Terra, mas poucas vezes ela se manifesta e a principal fonte de energia passou então a ser o Sol, que é o que movimenta os ciclos biogeoquímicos e os ciclos também biogeofísicos. Esse gráfico é razoavelmente complexo, mas ele é importante, eu vou aqui rapidamente mencionar o que são as várias unidades geológicas, né? Começa com éon, que é a maior unidade geológica, ela pode ter 4 bilhões de anos, ela divide a história em 4 eons. Nós temos o Radiano, lá atrás, do surgimento da Terra, depois o Arqueano, o Proterozoico e o eon que nós vivemos hoje é o Fanerozoico. A próxima unidade é uma era geológica, que dura centenas de milhões de anos e que caracteriza pela distribuição dos continentes. Depois nós vamos voltar um pouco a isso. Então, nós temos, então, começando aqui 65,5 milhões de anos, o Paleozoico, o Mesozoico, e hoje nós estamos na era geológica do Cenozoico, em que os continentes têm mais ou menos a posição que nós conhecemos hoje. E depois nós temos os períodos geológicos, que duram dezenas de milhões de anos, e é nomeado de acordo com algumas formações rochosas. Então nós temos, por exemplo, nos últimos 2,5 milhões de anos, o Paleogeno e o Neogeno, e estamos hoje no Quaternário, no período geológico do Quaternário. E por fim, a época é a menor unidade e é baseado nas camadas de sedimentos. Por exemplo, se a gente pegar 2,5 milhões de anos, que nós estamos no período do Quaternário, e dentro desse período nós temos a época geológica do Pleistoceno, que é a maior parte desses 2,5 milhões de anos, os últimos 11 mil anos Holoceno, e por fim já aparecem nos mapas geológicos que nós geramos o Antropoceno, que é a última época, a época que ainda não se tem uma data totalmente estabelecida e aceita pelos geólogos, onde é o início do Antropoceno. Alguns dizem depois da Revolução Industrial, vamos dizer assim, o século XIX marcaria o fim do século XVIII, século XIX, já outros acham que tem que se marcar quando nós introduzimos substâncias que o planeta nunca tinha, como plásticos, como materiais radioativos, então já seria no século XX. Essas eras geológicas, elas são bastante complexas e eu não vou entrar em todos os detalhes, que esse gráfico ele é muito importante e eu vou recomendar a Wagner e Madlis que a gente faça um exercício para vocês com relação a essa figura dessas eras geológicas, que é muito importante, da ligação da vida e das grandes transformações do planeta com essas várias eras geológicas, né? O
pré-cambriano, que vem lá da formação da Terra 4,6 bilhões de anos atrás, e vários fenômenos, várias coisas vão surgindo. A vida surge no pré-cambriano, cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, e o pré-cambriano vai até 600 milhões de anos atrás. Em 500 milhões de anos começa a era paleozoica, que nos traz até cerca de 230 milhões de anos atrás, onde entra a era mesozoica, marca essa transição, surgimento dos mamíferos. A era mesozoica nos leva até 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros desapareceram, e nos leva também à era cenozoica, ou também chamada terciário, que mostra já o surgimento dos animais mais modernos, várias cadeias de montanha, os Himalaias, os Alpes, os Andes, que nos leva até 2 milhões de anos atrás, quando nós entramos finalmente no quaternário, na era cenozoica, e que nos leva até o presente, e com o surgimento aqui do Homo sapiens, aí muito recentemente, né, nós estamos falando aqui 250, 300 mil anos, comparado com 4,6 bilhões de anos do surgimento da Terra. A disponibilidade de dados, então, permite estudar minuciosamente a história da Terra, constatar as incontáveis variações do clima e compreender as diversas causas possíveis. Lógico que chegar a esses dados não é nada muito simples. A ciência evoluiu muito e há muito ainda incerteza e muito a aprender, a descobrir desses testemunhos do passado, mas a ciência tem avançado muito rapidamente, cada vez mais entendendo como que os ciclos biogeoquímicos e biogeofísicos são um testemunho, nos contam a história do clima do passado. O sistema, então, terrestre está repleto desses ciclos biogeoquímicos, continentes, oceano, atmosfera, e biosfera também, que nos contam essa história. Reciclagem de materiais e nutrientes, são plenamente conhecidos os ciclos presentes em todas as esferas, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, e o entendimento desses ciclos nos permite, então, entender o clima passado. Ciclos de oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, ferro, ciclo hidrológico e vários outros. O que é paleoclimatologia? É definida como o estudo dos climas durante qualquer parte do passado geológico, e especificamente dos estados do clima em épocas anteriores ao período de registro dos instrumentos modernos, que surgiram, de fato, na segunda metade do século XIX. Lógico que os termômetros já são bem mais antigos, 100 anos antes disso, no século XVIII já os termômetros foram inventados e começaram a ter medidas, mas só na segunda metade do século XIX, com a navegação atingindo uma escala global, se conseguiu ter as primeiras medidas não só de temperaturas no continente, mas também termômetros viajando juntos com os navios começaram a medir a temperatura da água, a temperatura do ar sobre os oceanos, e nós conseguimos ter a primeira reconstrução, pelo menos de temperatura, na época moderna. Para explicar as causas das mudanças climáticas, que não foram registrados por esses instrumentos, que é praticamente todo o registro histórico, com exceção dos últimos 150 anos, são utilizados esses dados desses testemunhos de algo dos ciclos biogeoquímicos e biogeofísicos que nos permitem olhar o clima do passado. E também modelos. Se nós entendemos, por exemplo, o clima, o ciclo do carbono, hoje, muito bem, com tudo que influi, tudo que modifica, como que o ciclo sai do seu equilíbrio, como que ele volta para o seu equilíbrio, quais são os períodos desses ciclos, nós podemos fazer uma simulação regressa, nós podemos fazer um modelo matemático que nós tenhamos desse ciclo, ir para o passado e ver se as observações paleoclimáticas, se esses testemunhos validam o nosso modelo.
Então a paleoclimatologia ajuda a entender os controles das mudanças climáticas e como o sistema climático funciona. Mudanças na constante solar, vamos dizer assim, que não é constante, nas flutuações do Sol, na distribuição sazonal e geográfica da insolação, devido às mudanças nos parâmetros orbitais da Terra, inclinação do eixo, né, de rotação. O eixo de rotação hoje está em 23 graus e meio, mas ele varia 24,5 e 21,5. Precessão, que esse apontador aqui vai me permitir mostrar para vocês, é esse movimento. Quer dizer, o eixo ele está aqui num certo ângulo, mas ele faz assim. É como se vocês são muito jovens, nem sei se vocês tiveram alguma experiência na vida de vocês em rodar um peão, mas eu sou mais velho. Rodar peão era uma coisa super comum na minha infância e qualquer criança entende perfeitamente. Criança não. Pessoa que rodava peão na infância como eu, o que é essa precessão? Quando o peão está diminuindo muito a sua rotação, você vê que o eixo de rotação dele faz esse movimento. Isso é precessão. E a excentricidade orbital, nós vamos mostrar em mais detalhes. A órbita da Terra não é um círculo perfeito, é uma elipse. Essa elipse encolhe e se expande. Isso muda a radiação solar que chega no planeta. As características físicas, a poeira, emissões vulcânicas, a mudança também da química da atmosfera, a concentração de gases e que são radiativamente ativos, como o gás carbônico, o vapor d'água e os gases que causam o efeito estufa atmosférico, bem como processos muito mais lentos, tectônicos, que alteram a distribuição de continentes, a circulação oceânica e, portanto, influenciam o clima. Os registros históricos e instrumentais da temperatura são curtos, né? Como eu já mencionei aqui, segunda metade do século XVIII. Então, nós temos que eles podem servir como uma linha de base e podem, logicamente, como nós temos registros globais, principalmente dos últimos 100 anos, eles servem muito claramente para medir se a influência nossa, humana, antrópica, no clima é significativa. Nós temos muitos métodos para estudar os ciclos climáticos. Por exemplo, métodos de estudo dos ciclos climáticos. Logicamente, nós temos as medições instrumentais diretas, com base em todas as estações que medem nos continentes, nos oceanos, na atmosfera, os satélites, as radiosondas. Então, essas observações à superfície foram iniciadas na segunda metade do século XIX. O passado, que é a reconstrução por meio dessas informações que nós obtemos olhando testemunhos que registram elementos do clima e técnicas de datação também. Nós temos que datar quando que aqueles testemunhos surgiram. E o futuro, logicamente, são estimativas, previsões, projeções com base em modelos matemáticos de possíveis cenários do clima futuro. Como nós sabemos, como nós interpretamos? São vários indicadores. Nós temos, por exemplo, esse projeto Deep Sea Drilling, é uma perfuração no fundo do oceano. Então, são sondas, são esses submarinos aí, autômatas, que vão até o fundo do oceano, coletam amostras e também tem perfurações, como se fossem perfurações geológicas, de procurar petróleo, gás natural, e penetram centenas até quilômetros na faixa de sedimentos no fundo do oceano e mostram essa estratigrafia. São sedimentos que vão se depositando um sobre o outro e que vão até o período Jurássico, de sedimentos que se formaram no fundo do oceano. O fundo do oceano às vezes não era oceano, você pode ver até às vezes marcas aqui de folhas e outros elementos que ficaram aprisionados ali e representam o clima do passado. Uma outra possibilidade são os testemunhos de gelo. Eles são
vão em lugares com depósitos glaciares, mantos de gelo muito profundos, Antártica, mais de 3 quilômetros, Groenlândia, 2,5 quilômetros, e perfura esse gelo e tiram esses testemunhos. E cada camadinha aqui representa uma época geológica, por exemplo, na Antártica já se consegue reproduzir o último 1 milhão de anos e uma camada de gelo lá no fundo, que representa o clima de centenas de milhares de anos no passado, é um testemunho de como era, por exemplo, a atmosfera que aprisionou os gases de atmosfera, como era a água nesse período. E, portanto, permite mudanças climáticas no quaternário. Uma outra maneira são os dados biológicos terrestres, né? Os anéis de crescimento de uma árvore, ele representa o clima daquela estação, daquele ano, e ele pode ser maior, ele pode ser menor, pode representar temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas. Então, ele é um excelente registro, e quando se acham registros paleoclimáticos, isso, quando as árvores estão vivas, árvores podem ter centenas e talvez algumas árvores chegam a 1000 anos e um pouco mais, então um registro muito interessante desse período mais recente. E também nós temos os métodos de datação absoluta, que é a desintegração radioativa de isótopos de determinados elementos e na determinação das composições isotópicas de materiais naturais. Tem elementos radioativos, não é radiativa de radiação, é radioativos, são elementos nucleares que estão se decompondo, eles vão emitindo radiação e se transformando em outros elementos. E a física quântica, ela descobriu muito bem qual é a taxa que esses elementos vão se desintegrando através da radiação, vão se tornando em outros elementos. E, por exemplo, o urânio natural, ele desintegra e se transforma em outros elementos, inclusive o chumbo. Então, a física conhece muito bem essas taxas de desintegração. Então, quando eles vão num registro natural e medem a taxa de desintegração de alguns elementos radioativos que podem existir naquele testemunho, eles conseguem dizer exatamente a idade. Para cada tipo de elemento radioativo, aquela idade pode chegar a milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de anos. Por exemplo, o que a gente chama carbono 14, né? O carbono 14 é um elemento radioativo do carbono e ele se decompõe e a taxa de decomposição mostra a idade de onde originou aquele testemunho. Essa é uma maneira, a outra essa é a datação absoluta. A outra datação relativa, evidências estratigráficas, quer dizer, camadas, vocês podem ver aqui as montanhas rochosas dos Estados Unidos, forma-se deposição camada por camada, por gravidade, os sedimentos vão se depositando de forma horizontal e você pode fazendo uma datação relativa, quanto tempo deve ter levado para essa camada aqui se depositar por sedimentos, e você vai somando e você vai tendo uma ideia relativa de quantos milhões ou dezenas de milhões de anos essa montanha pode ter e quando ela se formou e como ela foi sendo modificada. Permite estabelecer a sucessão temporal das rochas de uma região e fundamentos em princípios básicos da geologia. A gravidade carrega as partículas sedimentares e, ao se depositarem, tende a formar camadas ou estratos horizontais, ou aproximadamente horizontais, como vocês estão vendo aqui. Também podemos entender isso de uma maneira um pouco mais como um sistema terrestre, né? Os registros estratigráficos, eles fornecem
importantes indicações dos mecanismos de realimentação, né, dos mecanismos de feedback, positivos ou negativos. Por exemplo, a influência da cobertura de gelo sobre o albedo, nós já comentamos bastante isso. Gelo 60%, 60% de albedo, tira o gelo, parece oceano, 5, 6% de refletividade. Ou mudanças na composição dos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, o metano e o vapor d'água. E o clima e a biosfera estão totalmente interrelacionados. São componentes agregados do sistema terrestre como um todo. Um complexo sistema único. Na verdade, não se pode separar o clima da biosfera ou a biosfera do clima. Eles estão intrinsecamente unidos. Mesmo se a evolução desses dois sistemas podem ser inferidas de forma razoavelmente independente uma da outra. O registro estratigráfico fornece os meios pelos quais uma integração sistemática do clima e da biosfera, da evolução do clima e da biosfera, pode ser tentada, pode ser obtida, que é a evolução da Terra, do planeta Terra, como um sistema integrado. Esse também eu não vou entrar em todos os detalhes, vocês têm que estudar. Wagner, Madlis e eu, junto com aquele outro gráfico da evolução desde 4,6 bilhões de anos, esse também nós vamos passar como um exercício para vocês se aprofundarem mais, mas é só para começar a olhar um pouco as causas naturais da modificação do sistema Terra, do sistema terrestre e inclusive do sistema climático, quando nós olhamos aqui todas os eons que o planeta já, essas fases geológicas, eons, 4,6 quando surgiu, depois o Arqueano, Radiano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico, 4,6 bilhões até 3,8 bilhões, depois 2,5 bilhões até 545 e 545 milhões até o presente, o último é 1. E nós vamos ver, quer dizer, vocês vão ver a Terra se forma, 4,4 bilhões o oceano se forma, quer dizer, 200 milhões de anos para esfriar e gerar vapor d'água e gerar líquido, 4 bilhões de anos as primeiras rochas da crosta. Vida surge aqui, 3,6 bilhões de anos, as primeiras bactérias, procariotes, e aqui começam as bactérias que fazem fotossíntese, muito importante. A formação do ferro começa a 2,2 bilhões de anos. A partir de 2 bilhões de anos, o oxigênio, que tinha muito pouco na atmosfera, ele começa a aumentar. Por que o oxigênio começa a aumentar aqui? Vocês vão responder nessa pergunta desse exercício. Aí também 1,5 bilhões começam as células os organismos vivos multicelulares, os procariotes, as cianobactérias eram unicelulares, e 1 bilhão de anos começa de fato os fósseis de elementos multicelulares, e o mais antigo fóssil humano está aqui, muito pertinho, 250 a 300 mil anos. Então, vocês veem aqui, por exemplo, olha que coisa interessante, o Sol, ele tinha muito menos radiação quando a Terra formou, olha como ela foi aumentando. E eu já lhes coloco uma questão para o exercício. Antes das bactérias, a nossa atmosfera tinha muito mais dióxido de carbono. Olha aqui, como o dióxido de carbono foi caindo e caiu mais ainda no último bilhão de anos. Se a gente comparar
com hoje, naquela época, a atmosfera tinha 80% de dióxido de carbono. Então, por que nós não tínhamos um efeito estufa como Vênus? Vocês vão responder. E o oxigênio era muito baixo, e aí ele foi subindo até os níveis, por exemplo, aqui, já níveis parecidos com os de hoje, no início desse último éon. Então, as bactérias surgem aqui, as algas surgem aqui, e os invertebrados multicelulares surgem nessa época. Então, vocês vão fazer um exercício que é muito importante entender esse gráfico. Então, quando nós olhamos 100 mil anos, agora olhando um gráfico muito mais, nós vamos ver aqui a variação de temperatura em relação à temperatura do Holoceno. Nós vamos ver períodos muito mais frios. Nós tivemos 120 mil anos atrás o último período quente antes do atual, um período interglacial. Depois a Terra foi esfriando com oscilações, chegou ao pico de menos 8, cerca de 7, 8 graus mais frio, e depois rapidamente saiu da última glaciação e atingiu o Holoceno. Nós vamos ver também algumas coisas, por exemplo, em períodos mais frios, quando a Terra estava mais fria, as primeiras migrações dos humanos, né, Homo sapiens, fora da África, aqui 90 mil anos atrás. Os aborígenes atingem a Austrália 55 mil anos atrás. Os humanos modernos atingem o sul da Ásia e a Europa entre 50 e 30 mil anos atrás. E no Holoceno começa a agricultura, 10 mil anos atrás, e por fim, muito recentemente, as grandes civilizações gregas, romanas, os egípcios até 5 mil anos atrás, gregos, romanos, 3, 2 mil anos atrás. E se nós olharmos, muito interessante também, o registro, aqueles testemunhos de gelo vindos da Antártica, no famoso ciclo de Vostok, uma estação russa na Antártica, que mediu até 400 mil anos atrás. E nós vamos ver uma coisa muito interessante que eu também vou pedir para ser colocado no exercício para vocês tentarem interpretar, que é, veja bem, nós estamos aqui então, essa primeira curva aqui é gás carbônico, partes por milhão, metano, partes por bilhão, e, por fim, temperatura em vermelho aqui no meio. Observem, nós estamos aqui, né? O Holoceno, temperaturas aqui mais estáveis, alta concentração de CO2, alta concentração de metano. Aí nós vamos descendo, a temperatura vai também caindo a concentração. No pico da glaciação, 22 mil anos atrás, a menor concentração, 180 partes por milhão. Aí depois, na outro período interglacial, 120 mil anos atrás, o CO2 de novo vai para 280 partes por milhão. E, de novo, cai a temperatura, cai o CO2, depois ele sobe, outro período interglacial, e o metano a mesma coisa. Então, muito interessantemente, a gente vê uma correlação muito grande entre CO2, metano e temperatura. CO2 mais alto, temperatura mais alta, metano mais alto. Isso nesses 4 ciclos interglaciais de uns 100 mil anos, depois nós voltamos a esse assunto, que eles foram causados principalmente pela excentricidade da órbita. Também, se nós olharmos aí um período mais recente do Holoceno, a última época glacial aqui, saindo da última época glacial, aqui a temperatura média do planeta, estava cerca de 12 mil anos atrás, nós estávamos aí com menos de temperatura média de 11 graus, depois chegamos aqui a 15 graus, então você sai e chega já nesse período temperaturas mais estáveis e depois pequenas flutuações aí
que variam 1 grau e meio. Nós tivemos no Holoceno 2 ótimos climáticos, que são chamados esses períodos mais quentes, aí a temperatura chegou a cerca de 16 graus, alguns períodos mais frios, o ótimo climático durante o Império Romano, o período quente na era medieval, o período quente da época moderna e também 2 pequenas épocas glaciais aqui, e principalmente na Renascença. E aqui nós temos só o registro histórico dos termômetros aí da segunda metade do século XIX para frente. E aqui mais recentemente, em ano 900, 1000, depois da época moderna, e veja que nós tivemos aqui, como é interessante, os períodos mais quentes, né, o período mais quente medieval. Esse período mais quente medieval foi a época que os vikings, né, se estenderam, conseguiram viajar por todo o Atlântico Norte. A suposição que tenham chegado na América do Norte, não permaneceram, não ficaram, mas há registros que chegaram na América do Norte, chegaram na Groenlândia e depois um período da pequena época glacial mais frio. E, por fim, só para lembrar o que nós vamos chegar, até onde nós vamos chegar, a era proterozoica era muito uma assinatura, vamos dizer assim, era toda de vulcões, e nós estamos no Antropoceno, que nós temos outras assinaturas, todos os elementos que nós colocamos, isso aqui já mostramos na introdução, e todos esses elementos, alumínio, concreto, plástico, e um enorme aumento desde a década de 60 desses elementos. Nós temos aqui um núcleo de sedimento obtido na Groenlândia, que nós vamos ver sedimentos glaciais, sedimentos orgânicos, sedimentos nos lagos, e já começa a aparecer também, mesmo num lugar distante como a Groenlândia, uma série desses elementos que só existem na época moderna. Então, concluímos aqui a primeira parte da história da formação do clima terrestre, e a próxima aula, então, nós vamos tratar das forçantes externas e internas, o que faz a mudança climática. Então, até a próxima aula, e aproveito também o final dessa aula para agradecer muito ao Wagner, que preparou todo esse material que vocês acabaram de ver, um material de excelente qualidade e que permite realmente ter uma visão muito clara o que são as mudanças climáticas e principalmente o que nós mostramos, a história da formação do clima no planeta Terra. Até a próxima aula.